Pandemia. Há pelo menos 2 anos, o mundo se encontra em estado de alerta por causa de um ataque de seres que não podem ser vistos, o vírus da Covid-19. Sempre que a gente parece estar retomando uma normalidade, surge uma notícia sobre uma nova variante. E eu estou curiosa para saber porque até há pouco tempo atrás as informações sobre mutações de vírus não eram tão conhecidas. Aliás, um dos entraves para combater melhor a Covid-19 é o excesso de informações. Em paralelo à pandemia, existe a infodemia. Esse termo curioso, utilizado pelas autoridades de saúde, fala justamente sobre um volume alto de informações, algumas precisas e outras nem tanto. O que eu quero também é saber se isso tirou de alguma forma a credibilidade da ciência. Por isso, eu te convido a ver o que a gente tem preparado para você no programa de hoje. Como o excesso de informação atrapalhou no combate à pandemia? Elas acabaram sendo muitas vezes ofuscadas por essas outras notícias que eram fabricadas para conturbar mesmo, para gerar um movimento negacionista. Profissionais da saúde vão relatar como enfrentaram a Covid-19. Tipo assim, às vezes o paciente acabou de ser entubado, então isso dá uma angústia desesperadora. Assim, eu estava começando a briga, eu tomei um nocaute. O que faz um vírus sofrer tantas mutações? Quanto mais reprodução viral tem, maior a chance de aparecerem mutações. Isso e muito mais daqui 30 segundos no Origens. Nas ruas era possível ouvir os sons dos carros e de pessoas caminhando tranquilamente, presos à rotina, até que um estado de alerta tomou conta. No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre casos de pneumonia em Wuhan, na China. As internações aumentavam na mesma proporção que as mortes. Foi somente no dia 7 de janeiro de 2020 que autoridades chinesas falaram abertamente sobre um novo vírus, uma espécie de gripe, só que mais infecciosa e mortal, conhecida como um novo coronavírus. Logo, cenas como essas se tornaram comuns. O que a gente se acostumou a ver também foi um volume gigante de informações e parece que ninguém sabia ao certo o que o vírus fazia ou como podíamos ser infectados por ele. Por exemplo, eu tenho 2 notícias abertas aqui. A primeira é aqui, da data de 18 de março de 2020, quando a OMS não recomendava o uso de máscara se você não estiver doente. Já meses depois, em junho, um outro portal, ou a informação mudou, né? Um outro portal informava que agora sim recomendavam o uso de máscaras em público para combater a Covid-19. Aí que tá. Como era um vírus relativamente desconhecido, as coisas foram mudando rapidamente, mas isso deixou muitas pessoas confusas. E até por isso decidi conversar com alguém que cobriu e noticiou tudo sobre a pandemia. Olá, Ana, obrigado pela oportunidade de falarmos sobre o desafio que foi, que está sendo, né? Falar sobre a pandemia, falar sobre Covid-19. No começo da pandemia, né, quando começaram a surgir as primeiras informações sobre o SARS-CoV-2 em Wuhan, na China, havia o primeiro complicador de saber qual era o momento ideal de trazer essas informações para a população brasileira, né, para que não causasse um alarde que pudesse ser desnecessário. Até que, em 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia. A OMS, inclusive, alerta, para além da pandemia, que existe uma infodemia. De que forma essa infodemia prejudicou o combate à Covid-19? A infodemia atrapalhou demais a cobertura de qualidade sobre a pandemia, porque as notícias que eram reais, verdadeiras, assim, que traziam um embasamento científico, traziam as informações pelas quais a população deveria realmente saber para se cuidar, para se prevenir, enfim, para evitar esse alastramento, né, essa disseminação do vírus, elas acabaram sendo muitas vezes ofuscadas
por essas outras notícias que eram fabricadas de uma maneira intencional mesmo, né, para conturbar mesmo, para gerar um movimento negacionista, inicialmente do uso de máscaras, depois movimentos anti-vacina. As notícias verdadeiras somadas às notícias que vinham apenas para causar confusão, elas se somavam e o público recebia dessas duas vias. E não foi só o público em geral que foi prejudicado com a infodemia, mas profissionais de saúde que atuaram no campo de batalha contra o vírus. Este é um dos andares que foi separado para o atendimento dos pacientes com Covid-19. Aqui eu quero conversar com alguns dos funcionários profissionais da saúde para saber deles, da própria voz deles, como foi que eles lidaram com essa doença. A gente está num ambiente que, graças a Deus, agora está vazio, mas você teve que entrar, imagino, muitas vezes num quarto como esse aqui para poder atender um paciente que talvez não aguentou lutar mais. Foi tenso, né? Foi tenso, foi chocante, porque é uma doença de uma progressão muito rápida e que para mim foi pior. O desafio é onde a pessoa fica sozinha. Quando você tem uma doença, mas você tem um acompanhante, você tem uma família, alguém que segure na tua mão, é completamente diferente. Mas ela não. As pessoas sofriam sozinhas, as pessoas morriam sozinhas. Isso era muito dolorido. Dr. Douglas, obrigada por estar aqui com a gente. Com todo esse cenário de Covid, o que te surpreendeu, o que te impactou mais da doença? Primeiro que na pandemia do Covid, quando ela iniciou, a primeira notícia no mundo foi em janeiro, né? E nós já tivemos algumas outras notícias sobre outros surtos de outras doenças virais. E parecia tudo um pouco ilusório. Atravessar praticamente o planeta e chegar desse lado aqui. Nós enfrentamos aí, nesses 2 anos, a infecção pelo coronavírus. No primeiro fronte, literalmente, com a doença, nós vimos um aspecto de pessoas mais frágeis. E isso nos dava, de certa forma, apesar de todas as dúvidas que nós tínhamos, isso nos dava, de certa forma, um pouco de tranquilidade. Porque nós somos jovens, nós somos rígidos, nós somos saudáveis e isso nos deixava um pouco mais tranquilos para sair de casa e vir trabalhar. Na segunda onda, o cenário foi um pouco diferente. Nós vimos pessoas rígidas, pessoas saudáveis, que eram acometidas pela doença e elas evoluíam com um desfecho ruim, negativo, que é o óbito. E isso nos assustou. Então, a principal surpresa que eu consigo trazer da infecção do coronavírus foi como que nós fomos surpreendidos por uma doença que até então já havia muita publicação. No momento da segunda onda, nós tínhamos muita publicação e a surpresa era quão grande era a desinformação. A expressão que a gente tem ouvido bastante, confiar na ciência. Mas o que significa eu confio na ciência? Eu acho que o que significa eu confio na ciência significa você tomar uma vacina que você não sabe como foi feita, você não entende a tecnologia, mas você confia que aquilo é para o seu bem, que é seguro. Eu acho que você entrar dentro de um avião é confiar na ciência, dirigir um carro é confiar na ciência, falar no celular é confiar na ciência. Tudo isso é fruto da ciência, da engenhosidade humana. Então, se você vai ver fake news e hipóteses negacionistas para tudo isso, o celular, quando apareceu, causava tumor no cérebro. As linhas de eletricidade não podiam morar de embaixo. Mesma coisa aconteceu com a rádio. Com rádio, exatamente. Então, quando aparece uma novidade, tem pessoas que aceitam porque confiam na ciência, no processo, ou nos cientistas, e sempre tem aqueles que sempre desconfiam. Como informações desencontradas, outras falsas, podem ter descredibilizado cientistas? Gerou um grande descrédito nos cientistas. A população ela se viu nas verdades muitas vezes inconvenientes
que os cientistas trazem, porque os cientistas eles trazem a realidade, né? Eles explicam que a pandemia, de fato, estava matando muito, estava gerando muitos casos, né? E aí passou-se a ver os cientistas e também os jornalistas que faziam cobertura de qualidade como mensageiros do caos. E aquelas pessoas que queriam ter um alívio de outras questões, não só um alívio daquele sofrimento que a pandemia por si só já causa, mas os impactos secundários dessa pandemia, como um reflexo na sua perda de renda, na perda de emprego. Monique, conta um pouquinho pra gente como foi sua experiência de ter que enfrentar uma pandemia desde a sua área como psicóloga. As coisas já começaram a mudar logo de início e tiramos essa máscara que é mais confortável e já fomos para N95. E aí daí agora a gente começa a receber pacientes ali que entram desde o pronto-socorro, recebem um diagnóstico, né, da Covid-19 e aí eles vão para internação já super assustados, super ansiosos, com medo aí da evolução da doença. A gente estabelecia um vínculo de confiança com esse paciente, a gente mediava o contato deles pela videochamada com a família, então esse na verdade era o momento mais esperado aí pela família e pelo paciente também. Monique, me diz agora como a Monique mesmo, ser humano, estava se sentindo durante toda essa pandemia ou esses momentos mais difíceis. Era difícil sair daqui. Pode tomar seu tempo. Era difícil sair daqui porque você sabe que tem pessoas que precisam muito de você aqui. Então a gente queria, ao mesmo tempo que a gente precisava e reconhecia os nossos limites. E tinha hora que a gente tinha que parar mesmo, porque já deu meu limite, a gente tem que parar um pouquinho, sentar e depois voltar para atender, mas é ser humano. São casos e mais casos de variantes que redobram a atenção de cientistas e da população. Doutor, o senhor que é um renomado infectologista, como é possível que o vírus tenha tantas variantes? Olha, os vírus, eles são estruturas que podem ter variações, né? Então, existem espécies de vírus que praticamente não sofrem mutação, né? Por exemplo, os vírus muito estáveis, o vírus da raiva, por exemplo, é um vírus que a letalidade dele, quando infecta o ser humano, essa letalidade é quase que de 100%. Praticamente uma mortalidade de 100%. Este vírus é um vírus muito estável, diferente do vírus influenza e diferente também agora do SARS-CoV-2, que é um vírus que passa por mutações muito importantes, algumas mutações de maior importância ou de maior relevância para a clínica, outras mutações de menor importância para a clínica, mas isto pode acontecer com os vírus, né? Então, eles podem sofrer mutações, especialmente estes vírus que nós estamos vendo produzir o quadro atual que nós estamos diante dele, que é o quadro da pandemia, né? Muitas mutações, preocupação se as vacinas cobrirão estas mutações. Até agora, sim, isto é uma resposta positiva. Mas a gente fica com um interrogante se surgirá uma outra variante em um determinado momento que escapará à ação das vacinas. A variante B.1.617.2, que provavelmente você conhece por Delta, é um nome técnico dado por cientistas às variantes da Covid-19. Omicron, Deltacron e tantas outras são letras do alfabeto grego e ganharam esse nome para facilitar a pronúncia. O que até certo ponto, não sei você, mas eu fico preocupada com tantas versões de um vírus que não parece querer ir embora. Qual a importância de você identificar essas variantes com antecedência ou na hora de identificá-las para poder ajudar no processo de combater o vírus? Olha, eu vou te confessar, existe uma frustração em relação a isso, para ser honesto. Continua sendo muito importante identificar as variantes. Mas o objetivo primeiro
esses programas que a gente chama de vigilância genômica, que era detectar essas variantes para impedir que elas se espalhassem, evidentemente fracassou. As variantes foram identificadas, mas elas se espalharam para todo lugar e não houve como impedir. Então, nesse aspecto, foi um pouco frustrante. O segundo aspecto que a gente achava que poderia ser importante é para que as vacinas fossem aperfeiçoadas com base nas variantes. Também isso não vai servir. Por quê? Porque a variante de Covid, particularmente, elas duram muito pouco. Entre ela aparecer, dominar e desaparecer, esse tempo é de 3, 4 meses. Não dá pra observar, então, se eu fizer uma variante contra a Ômicron, a vacina não vai servir para nada, porque a hora que eu estou pronto para vacinar, ela já desapareceu. Então, esses dois aspectos que a gente divulgava e falava, né, valorizava a vigilância genômica, infelizmente eles não funcionaram. Não funcionaram para a Covid. Um vírus muito surpreendente em vários aspectos aqui. Mas continua sendo importante entender as modificações que esse vírus está tendo para que a gente possa, aí sim, por exemplo, desenvolver uma vacina que seja universal para coronavírus. Ou seja, qualquer mudança que ele venha a sofrer, eu vou continuar tendo um imunizante que funciona bem. Doutor, na hora que todo mundo vinha por respostas para saber o que fazer e você tinha que, de qualquer forma, se posicionar como um doutor que sabe, que consegue lidar, né, com uma doença desconhecida. Como você se sentiu? Teve esses momentos que você teve que parar, ficar sozinho? Como Fabiano em si se sentiu? Imagina você, né, com vários pacientes aí, centenas de pacientes internados ao mesmo tempo, pais de filhos pequenos, de filhos na barriga, mães, pastores ordenados para fazer, e aí você de repente começa a perceber que você está perdendo a partida, perdendo a guerra. Muito complicado, e tem pacientes especialmente assim que a gente já imaginando como é que a doença ia se suceder, evoluir, falou assim, não, assim, qual que era o que vinha na cabeça? O paciente internava, afundou, vai ter que ir para o tubo, beleza, nós vamos brigar, o paciente vai ficar entubado, vai precisar de diálise, vai precisar de... Aí no meio, tipo assim, às vezes o paciente acabou de ser entubado, morria, a gente ficava parado e não saía de jeito nenhum. Então isso dava uma angústia desesperadora, assim, eu estava começando a briga, eu tomei um nocaute de primeira. Esses momentos eram mais complicados. Eu sei que em todo hospital adventista a oração faz parte do remédio, da cura. Você teve essa experiência de ter que orar por alguém assim, e foi a última vez que a pessoa... Sim. Inclusive, uma obreira, né, nossa, eu trouxe um tablet para ela e eu coloquei uma música dos Arautos. Ela ainda estava consciente antes de ser entubada. E eu coloquei aquela música. E ela olhava, ela não conseguia falar mais. Uhum. Mas o olhar dela de agradecimento, de conforto, ali me confortou que eu estava fazendo uma obra. O que ensinou essa pandemia para você? Tendo a formação científica e tendo a formação espiritual, que a gente tem que estar preparado para grandes crises, a gente tem que, do ponto de vista técnico, científico, fazer o melhor para os nossos pacientes, continuar fazendo. A nossa missão é salvar e curar, independente de quem seja, de onde que está vindo. Desde 2019, o novo coronavírus mudou bastante. E essa transformação, segundo especialistas, é resultado de mutações que são erros que ocorrem no material genético copiado. Se uma mutação não altera o modo de funcionamento do vírus, ele pode se tornar comum ou simplesmente sumir. Esse processo, ao acaso, é conhecido como deriva genética. Quanto mais reprodução viral tem, maior a chance de aparecerem mutações. Porque as mutações são erros que podem acontecer no DNA ou no RNA durante o processo de reprodução dos vírus. Os vírus de DNA, eles têm uma tendência a sofrerem menos mutações. Por quê? O vírus de DNA,
o DNA dele o vírus invade a nossa célula e quem faz o serviço de duplicação, etc., é a nossa célula para o vírus. Mas tem uma enzima chamada DNA polimerase, que é a enzima que vai duplicar o DNA do vírus para que ele possa se reproduzir. Essa enzima ela tem uma função de corrigir erros que aconteçam. Então, ela vai fazendo a duplicação, mas se ela vê algum erro na sequência do DNA correta, ela vai e conserta, como se fosse um editor de textos. Você escreve um texto e o editor vai lá e mostra os erros, então essa enzima vai lá, mostra e corrige os erros. Só que os vírus de RNA, eles não têm essa mesma função. Quais são os vírus de DNA? Os mais conhecidos para a gente são o da Covid, o vírus da gripe, o vírus da AIDS, eles são vírus de RNA. Os vírus de RNA, o RNA deles é duplicado por uma enzima chamada de RNA polimerase. E essa RNA polimerase, ela não tem essa função de consertar enquanto ela duplica. Por isso que podem surgir mais erros. Esses erros ocasionais que a DNA polimerase fazia a correção, a RNA polimerase não faz. Então, por isso que nesses vírus de RNA, a chance de aparecerem mutações é maior. Então, realmente, as pessoas leigas nunca ouviram falar muito disso, mas os leigos sabem que a vacina da gripe, por exemplo, você tem que tomar todo ano. Por quê? Porque novas variantes aparecem e a vacina que é dada esse ano, ela foi feita a partir dos variantes identificados no ano passado. E cada ano você faz isso, porque como esse vírus tem uma alta capacidade de mutação, vão surgindo variantes o tempo todo. Nem a ciência, nem eu e você somos obrigados a saber responder tudo. Por isso, o que eu costumo fazer aqui no programa é aprender, descobrir coisas novas. Mas sempre respeitando os diferentes lados em um debate científico ou filosófico. Respeitando quem não pensa igual a mim e olhando para o mundo como um lugar onde eu posso explorar e entender muito mais de quem eu sou e de como eu cheguei até aqui. Eu espero que você aí de casa tenha esse sentimento também. Por isso te convido a continuar junto comigo no seu programa de Ciências ou Origens. Está gostando da temporada? Temos alguns outros vídeos aqui que acho que você vai gostar. E se você está sempre em busca de conhecimento, confira os cursos do link na descrição do vídeo.